Olá, bom dia. Hoje, dia 31 de janeiro, segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram ao outro mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tem a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para de dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus lhe disse ao homem que havia sido curado: Vai para casa junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Aqui nós temos o relato de uma situação onde Jesus se encontra com uma legião de demônios que estava dentro de um homem. O homem estava possuído por uma legião de demônios. E aqui tem um fato muito importante, onde alguns dizem que demônios não existem e que eles são pura história. Aqui está o fato para a gente, onde acontece essa situação de um homem estar endemoniado por vários demônios. Mas nós precisamos também lembrar bem que Jesus foi do outro lado da margem. E na sexta-feira ou no sábado, eu comentei aqui na nossa reflexão que Jesus havia pego a barca e estava passando do outro lado do mar. Ele estava indo na região
de pessoas em que não acreditavam em nada. Eram os pagãos. E é nessa região dos pagãos, em que Jesus tem esse encontro com esse homem endemoniado. Então aqui já nos dá o primeiro sinal de um grande problema daquela região. Era uma região aonde vivia pagãos, que não acreditavam em Deus, que não acreditavam nesse Jesus, cheio de amor e misericórdia. Qual a conclusão em que nós podemos tirar nesse primeiro cenário em que esse extenso evangelho nos traz hoje? Aqueles que não creem correm um sério risco de ser possuídos pelo mal, de ser possuídos por esse sentimento em que toma conta do ser humano e faz com que ele perca o juízo. Porque é a imagem que nós temos desse endemoniado. Uma pessoa sem juízo. Uma pessoa onde os outros têm medo de se aproximar. Uma pessoa onde nada consegue prendê-lo. E essa pessoa, ela estava com o coração tomado de maldade, tomado de espíritos imundos, que atormentavam aquele homem dia e noite. E esse Jesus, que desce naquele lugar aonde existia pagãos, traz a cura àquele homem, a libertação daquela pessoa que estava atormentada. Jesus liberta aquele homem e permite que esses espíritos imundos tomem conta desses porcos para mostrar o quanto Deus nos ama. Porque se o homem ainda, mesmo possuído, mesmo endemoniado, não é capaz de fazer com que esses demônios acabem com a vida daquele homem, nos porcos, Jesus veio nos trazer que esses demônios, eles, mesmo possuindo os homens, através da maldade, através do pecado, através daquilo que realmente não remete às coisas de Deus, Deus ainda não permite que eles façam certas coisas. É importante que nós, primeiro de tudo, acreditemos nesse Deus maravilhoso, cheio de amor e misericórdia, que Ele nos ama de maneira maior e que não vai permitir que mal algum acabe com a nossa vida. Mas esse mesmo Deus que é cheio de amor e misericórdia, Ele nos dá a liberdade de fazer aquilo que queremos, de fazer aquilo que desejamos. E muitas vezes isso irá nos levar a deixar com que esses mesmos demônios tomem conta do nosso coração e faz com que a maldade impere na nossa vida. E com isso, nós iremos nos afastar das pessoas, iremos nos machucar e nada irá poder nos prender. É necessário que nós cremos que esse Jesus tem o poder de curar todo o mal, e com isso nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso coração e todos os nossos sentimentos ruins a esse Jesus que é cheio de misericórdia. Não duvidemos da capacidade do mal, mas antes da capacidade do mal existe algo muito maior do que a maldade,
que é o amor de Deus sobre cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana e até amanhã.